com gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva, ó Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Canta, igreja. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás nesse lugar. Glória a Deus. Amém? Podemos? Obrigado, amorzinho. Capítulo 4, versículo 4. É um culto de missões, né? E tem um ministério chamado Pesca. E Deus me deu essa mensagem. Capítulo 4, versículo 4 do Evangelho de João. E era-lhe necessário passar por Samaria. Feche a sua Bíblia, guarde o teu celular e me dê a tua atenção, por gentileza. Meus irmãos, era-lhe necessário passar por Samaria. Samaria, na Bíblia, era um lugar ruim, era um lugar inóspito, era um lugar de paganismo, era um lugar onde as crenças religiosas se misturavam. As crenças religiosas eram oriundas de uma mistura de judaísmo com paganismo assírio, babilônico, e eles tinham uma forma de adorar a Deus que contrariava os escritos judaicos, a cultura judaica. Eles eram odiados pelo povo judeu e eles odiavam também o povo judeu. Passar por Samaria era algo que judeu nenhum gostava. Judeu nenhum se sentia bem conversando com um samaritano. Nós temos, por exemplo, a parábola do bom samaritano, onde Jesus usa a figura, a personalidade de um samaritano que escandalosamente faz aquilo que o sacerdote e o levita deveriam ter feito e não fizeram, que era dar assistência a um moribundo que tinha sido assaltado e estava quase morto. Porque os samaritanos não eram bem vistos pela cultura judaica. E eles, de fato, tinham práticas esquisitas mesmo. Era uma mistura de paganismo com judaísmo. Era um judaísmo pagão. Até porque era um povo miscigenado. Isso desde a época do cativeiro assírio, passando pelo cativeiro babilônio, persa, grego. Samaria, que foi por um tempo capital do reino do norte de Israel, se tornou então um lugar de pessoas mestiças, de pessoas pagãs.
E aí, de repente, Jesus está na divisa, nos limites geográficos de Israel, da Palestina, com a Samaria. E ele então, ele chama os discípulos e fala: olha, vão comprar comida. Vão comprar comida. Pode ir os 12, me deixem sozinho. Tudo isso está em João capítulo 4. E os discípulos então vão comprar comida e deixam Jesus só. E aí ele então cruza a fronteira de Samaria e ele se assenta num poço que outrora era o poço de Jacó. E ali próximo dele tem uma mulher samaritana e ela toma um susto, porque esse rabino judeu, ele se assenta do lado, esse rabino que era Jesus. Na mentalidade dela, ela não sabia quem era Jesus, ela não tinha noção nenhuma de quem estava ali próximo dela. E ela está pegando água naquele poço, e Jesus se assenta ao lado daquela mulher e puxa assunto com ela. Ele olha para ela e diz: você pode me dar um pouco de água? E ela se assusta, ela dá um pulo para trás, e ela diz: como que sendo tu judeu, pede água para mim que sou samaritana? Meus irmãos, eu quero trazer a aplicação desse texto, de todo esse diálogo entre Jesus e essa mulher samaritana. Primeira coisa, era-lhe necessário passar por Samaria. Samaria é um lugar indesejado, Samaria é um lugar inóspito, Samaria é um lugar de samaritanos, que são pessoas que não é bom, não é legal um judeu se assentar ou conversar e ter amizade com os samaritanos. São pessoas que são verdadeiros escândalos para a sociedade religiosa ou não religiosa judaica. Meus irmãos, as Samarias existem e elas estão próximos da gente. Eu participo, já vi lugares, já preguei em lugares que se falam de cultos de missões, e as pessoas colocam bandeiras do Haiti, do Irã, da Europa e do Afeganistão, e oram pela China, pela Coreia do Norte, intercedem, aquela coisa toda. Mas tem um Afeganistão aqui do lado, tem uma Coreia do Norte aqui do Vargem Grande, que eu frequento toda sexta-feira, essa penitenciária de Parelheiros, toda sexta-feira eu estou lá. Há uma Samaria aqui do lado, pessoas que ninguém quer conversar, pessoas que ninguém quer ser amigo. E muitas vezes a gente olha para esses samaritanos que nos cercam e nos rodeiam, e a gente fica procurando o culpado. Por que esse rapaz usa droga? Por que ele é bandido? Por que essa moça se prostitui com 14 anos de idade, não sabendo nem quem é o pai dos filhos dela? E a gente fica procurando culpados. Preste atenção, vou sair um pouco da regra da homilética bíblica e vou lhes apresentar um outro texto. Depois eu volto para João capítulo 4. Vamos para João capítulo 9, a pergunta é: de quem é a culpa dessa pessoa ser ruim? De quem é a culpa desses jovens estarem roubando o celular nos faróis? De quem é a culpa desse homem bêbado ser do jeito que ele é? Ficamos caçando culpados, caçamos vilões, botamos as culpas nos pais, botamos a culpa na mulher, botamos a culpa na política, no Estado, e evangélico tem mania de botar a culpa de tudo no diabo, e a gente fica atrás de culpados. Em João capítulo 9, Jesus chega no tanque de Siloé, e mais uma vez com os discípulos, e eles avistam um homem cego de nascença. Ele não se tornou cego com 20 anos, ele não ficou doente e perdeu as vistas, não, ele já nasceu cego. E os discípulos fazem uma pergunta capciosa para Jesus: mestre, esse homem é cego de nascimento, esse homem nunca viu a lua, esse homem nunca viu o rosto da mãe dele, esse homem nunca viu ninguém, ele não sabe o que é nada, e ele nasceu cego. E nós queremos saber de quem é a culpa dele ter nascido cego. A culpa é dele ou a culpa é dos pais dele? E quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei curioso, eu também queria saber de quem era a culpa. E Jesus responde: a culpa não é de ninguém, isso é para que se manifeste a glória de Deus. Eu não entendi nada, tenho certeza também que os discípulos não entenderam absolutamente nada. E eu contei uma história, ensino médio, Valo Velho, divisa de Capão Redondo com Itapecerica da Serra, onde nós estamos ali, no Chácara Santa Maria.
E eu contei uma história, uma menina de 15 anos, ela mora numa casa de um cômodo, com telhas de amianto, chove mais dentro do que fora. Ela tem um pai bêbado que quando chega em casa quer bater em todo mundo e grita e xinga e deixa quase todo o salário no rabo de galo e na Maria Mole, no boteco. A mãe dela tem depressão e ela tem mais 2 irmãozinhos pequenos que ela é obrigada a cuidar daquelas crianças. Eles passam necessidade, eles passam fome, a mãe é depressiva, xinga, bate, agride. E num sábado à noite, essa menina olha para a mãe dela e diz: mãe, eu vou dormir na casa da minha amiga. E a mãe dela fala: não, eu cheguei do serviço morta de cansada e você vai ter que me ajudar a arrumar a casa. E ela fala: mãe, eu estou aqui cedo. Mãe, eu prometo para a senhora que eu vou levantar cedo da casa da minha amiga e vou vir direto para cá. E a mãe tonta, mãe inocente, como a maioria das mães, eu já dei tanto Pelé na minha mãe também, ela acredita. E a menina então vai para a casa da amiga, veste um short curto, muito curto, uma mini blusinha, e ela vai para 17 do Paraisópolis, para o sítio do Ré, que é meu vizinho, para o baile do Capelinha, que é meu vizinho também. E chega no baile, eu dando aula, Bispo Paulo, dando aula, falando sobre festa, e todo mundo olhando para mim assim, ó. O papo estava bom, eles estavam adorando a ideia, a conversa, a história. E a menina chega no baile, toda apertadinha, bumbum para cima, e corpuda, 15 anos de idade. Ela entra com RG falso, e ela está lá dentro, e de repente começa uma música. Isso foi pauta de aula, ensino médio, professor de filosofia. A música dizia: mas eu só quero mulher que toma bala e que chama as amigas para ficar na cachorrada. Mas eu só quero mulher que toma bala e que chama as amigas para ficar na cachorrada. E ela começa a fazer movimentos de dança, e dançando, e aquela música terrível, mulher que toma bala. E de repente chega um moleque com aparelho nos dentes, ele vai dançando perto dela também, fazendo dancinha, e ele olha para a menina e fala assim: nossa, aparelho nos dentes, ele fala assim, né? Nossa, mina, você tá louco, João, se eu te pego, truta. Mano, você tá louco, tio, você mora onde, meu? E a tonta tá lá fazendo dancinha, sacudindo, e de repente aquele moleque pega na mão dela, sai do baile e sobe uma viela, desce um escadão, e ele então se prostitui com ela em pé, atrás de um muro, na beira de uma viela, 3 horas da manhã. Os moleques riam, os moleques rachavam o bico: é assim mesmo, tio, é nós, pode ir pá, isso mesmo, hein, professor, como é que o senhor sabe, mano? E as meninas de cara fechada, algumas com os cabelos por cima dos olhos, ninguém mais ria, só os moleques riam, as meninas não. E eu continuo a história. 30 dias depois daquele ato sexual, essa menina percebe que o ciclo menstrual dela atrasa, e ela vai na farmácia e faz um teste, dá positivo, 15 anos de idade ela está grávida. E os moleques bagunçando: essa mina sem vergonha, nossa, ó, já quero avisar que eu não sou o pai não, viu, tio? E as meninas quietas, as meninas não falavam nada. Todas as meninas da sala ficaram emudecidas, porque aquela era a realidade de muitas. O lar destruído, o pai alcoólatra, isso quando tem pai, a mãe com depressão. E eu continuo a história. Quando a menina chega em casa, ela vai dar notícia para a mãe. E ela fala: mãe, eu tenho uma notícia para te dar, mãe. Mãe, eu fiz o teste, eu estou grávida. A mãe dá um tapa na cara dela e xinga ela de um nome bem feio. E diz: você é isso, você é aquilo, você é irresponsável. E destrói com a alma já ferida daquela menina. E aí eu acabo a história. E está lá na lousa: determinismo versus existencialismo. Aí eu digo assim: de quem é a culpa? E os moleques estão lá rindo. Eu falo: ó, o determinismo, psicologia, Sigmund Freud, ele vai dizer que a culpa é do ambiente. O teu caráter e a tua personalidade são formados de acordo com o ambiente em que você é criado. Há um determinismo, há uma causa e um efeito. Se você é criado no lar abençoado, então você é uma pessoa de caráter. Se você é criado no lar destruído, então você tem uma probabilidade por fatores influenciadores que pode te conduzir a uma vida desgraçada.
E o existencialismo, peguei o lápis e coloquei: a existência precede a essência. Jean-Paul Sartre. Ou seja, você é aquilo que você escolhe ser. Você não pode, já tem alguns existencialistas aqui, eu já vi algumas pessoas fazendo, é isso mesmo. Já dá para eu dar uma aula de filosofia aqui. A culpa é da menina, ela escolheu. Eu não posso usar de má fé. Conceito de má fé no existencialismo é quando eu atribuo a responsabilidade do meu mau caratismo, das minhas tolices, às bebedeiras do meu pai, a fome que eu passei lá no sertão do Ceará, no Crato, no Juazeiro do Norte. Eu sou bandido porque me esculacharam e eu passei fome. Eu sou isso por causa disso. Então, eu uso de má fé. O determinismo diz que sim. Você cresce esculachado, você vai esculachar. O teu pai não foi um bom pai, porque o teu avô não foi um bom pai também para o teu pai. Mas Sartre diz que você é aquilo que você escolhe. Você não pode pôr a culpa em ninguém. Olhei para a sala de aula e falei: e aí, rapaziada? Eu falo muita gíria por causa do negócio de cadeia, a gente dentro da sala eu falo muita gíria. E os moleques respeitavam. Os moleques não bagunçavam na minha aula porque eu conhecia a quebrada, os bandidos, os pais deles, então todo mundo respeitava. E eu falava: e aí, rapaziada, de quem é a culpa? Quem quer começar? Aí os moleques levantavam a mão e falavam: a culpa é dessa sem vergonha aí, professor. Que? Se é minha irmã, tio, você tá ligado, mano? Era madeira. Que? Culpa é dela, sem vergonha essa mina aí, você tá ligado? Aí tem várias aí, professor, que faz as coisas erradas aí, fica pondo a culpa nos homens, pondo a culpa, os moleques, tudo unânime, a culpa é dela. Aí as meninas, algumas já com lágrimas nos olhos, e a menina que ficava: eu quero festa, eu quero festa. Era da vida dela que eu estava falando e não sabia. Era da vida dela que eu estava falando, mas eu não sabia. Essa menina colocou os cabelos em cima dos olhos, e ela me olhava assim, e baixava a cabeça. De repente ela me olhava mais um pouquinho, e baixava a cabeça, com cara de choro. Essa menina se levanta e diz: vocês ficam falando aí que a culpa é da menina, porque vocês não sabem o que a gente passa dentro de casa. Porque vocês não sabem o que é sofrer com um pai alcoólatra. Vocês não sabem o que é ter uma mãe depressiva dentro de casa. E os meninos: que? Isso não é desculpa não, João. E as meninas começaram a brigar com os meninos. A minha aula de filosofia era assim, daqui a pouco começou a discussão. E as meninas aqui: vocês são folgados, vocês é cheio de querer colocar a culpa nos outros. Não é fácil ser mulher não. Muitas ali já tinham sofrido abuso, aquela coisa toda. E aí todo mundo olhou para mim: e aí, professor? Quem está certo, o Freud ou o Sartre? Eu falei: Jesus está certo. Eu não podia falar de Jesus, mas sou evangelista. E Paulo disse a Timóteo: prega em tempo e fora de tempo, porque haverão dias em que não ouvirão mais a sã doutrina, que acercar-se-ão de mestres que dirão somente aquilo que eles querem ouvir. E eu não ia perder uma oportunidade, mesmo que de forma sutil. Eu olhei para eles e falei: a culpa não é de ninguém, ou a culpa é de todo mundo. Em João capítulo 9 nós temos a resposta que não é de Freud, que não é de Sartre, que não é de Jacques Lacan, que não é de Jung, que não é de nenhum acadêmico. Nós temos a resposta daquele que criou os céus e a terra, daquele que disse: haja luz e houve luz, daquele que disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós temos a resposta dele. Ele olha para os discípulos e diz: a culpa não é de ninguém, é para que se manifeste a glória de Deus. Ele vai lá, cospe no chão, faz lodo, e a glória de Deus se manifesta na vida daquele cego, porque ele passa a enxergar. Não procure culpados, não fique tentando determinar culpados. A verdade é essa, é para que se manifeste a glória de Deus, através desse movimento de pescaria, através das missões, através de crentes, grupos celulares, de discipulado e evangelismo, subindo viela, descendo escadão, fazendo lodo no chão e dando vista aos cegos em nome de Jesus. Não é para procurar culpado. A igreja não está no mundo para ficar determinando de quem é a culpa. Bandido bom é bandido salvo. Bandido bom é bandido regenerado. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se faz novo.
Essa é a função da igreja. Voltemos para a samaritana. Jesus tem que passar por Samaria. Nós não queremos passar por Samaria. Quando eu digo nós, eu estou falando da nossa turma evangélica. Nós não queremos passar por Samaria. Samaria é difícil. Samaria é pobre. Samaria são pessoas que nos odeiam. Samaria são pessoas que ninguém quer sentar com elas. Não, eu não quero. Eu quero ir atrás das ovelhas perdidas de Israel. É mais fácil. Como se a gente soubesse quem é trigo e quem é joio. Como se a gente soubesse quem vai ser salvo e quem não vai. E a gente peca porque a gente olha para uma pessoa e fala assim, que bênção essa pessoa. Só falta ir para a igreja. Não, irmão, esse aí vai para o inferno de sapato e tudo. Porque a gente não conhece o coração. Nós olhamos como o homem vê. Eu estava, uma sexta-feira, acordei brabo, chateado, e falei, hoje eu não vou para a cadeia. Eu não estou legal, eu não estou bem, eu não vou para a cadeia hoje não, eu vou ficar em casa, eu estava me sentindo muito mal, algumas pessoas tinham me feito mal, numa época de transição, algumas pessoas que eu contava me largaram, e não foi porque eu fiz coisa errada, mas isso é uma outra história. Eu me sentia, na época, traído e eu estava chateado. Eu falei, hoje eu não vou para a cadeia. E de repente eu falei, não, eu vou por obrigação, porque eu tenho que ir. E subi na minha moto e fui para a penitenciária aqui de Parelheiros. Eu faço Parelheiros, faço CDP Itapecerica, CDP Feminino de Franco. Eu faço 5 cadeias. E uma delas é essa aqui do Vargem Grande. E eu entrei na penitenciária de Parelheiros. Nessa época, antes de 2017, a gente fazia o culto no meio da população. Hoje, a gente fica na gaiola. Para eu explicar o que é a gaiola, vai demandar tempo. Alguém já tirou uns dias aqui? Será que alguém levanta a mão? Então o irmão sabe o que é a gaiola. Mais alguém? Tirou uns dias? Ficou em Franco da Rocha não, né? Pé. Então, quem tirou uns dias sabe o que é a gaiola. E que milagre, parabéns, viu? Tem um testemunho para contar. Se envolve nesse negócio de pescaria aí que você vai arrebentar, meu. Precisa de pessoas como vocês para contar a história. Tem gente que não acredita, né? Que Jesus faz coisas assim. E naquela época a gente entrava no meio da população. Então, eu estava chateado, amargurado, estava mal. Irmão, eu sou homem, sou de carne e osso, fico chateado, fico triste, fico meio down mesmo. E aquele dia eu não queria ir para a cadeia. Eu fui por obrigação. Eu não sei se já aconteceu isso com o bispo, já aconteceu comigo. Já teve dia de eu estar no altar pregando e abrir um sorriso, mas por dentro eu estar, Jesus, eu não aguento mais. Isso acontece. E às vezes a gente faz por obrigação, a gente vai lá porque tem que ir. E eu estava num dia desses. E aí eu juntei um monte de gente, tinha uns 10 PCC atrás de mim. E mais uns 80 bandidos na minha frente. E música de cadeia, eu comecei, vamos lá. Se você cair, ele te levanta, e todo mundo. Se você chorar, ele te consola. Música de cadeia. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Música de cadeia. Advogado fiel, música de cadeia. Advogado fiel, o meu Senhor é para mim. Música de cadeia. A gente canta essa mesma coisa. Como Zaqueu, eu quero música de cadeia. E eles cantam. Eles cantam mesmo, eles batem palmas, sem violão. Sem bateria, sem luzes, sem ar-condicionado, eles cantam. E por quê? Porque o sofrimento é pedagógico. O sofrimento é uma larga e pavimentada avenida que me conduz de volta a Jesus Cristo, ao sofrimento. E eles estão ali ouvindo, com saudade da mãe, com saudade dos filhos. São pais de família numa Samaria odiada e rejeitada pela igreja de Jesus Cristo. E eu estava lá por obrigação, batendo palma. Levante a sua mão e me sentindo hipócrita. Meu Deus, eu sou um hipócrita. O que eu estou fazendo aqui? Jesus, eu estou mal, estou chateado. De repente chega um rapaz, ele puxa a minha jaqueta. Pastor, posso falar com o senhor? Eu falei, um minutinho aí, parceiro. Daqui a pouco eu dou uma atenção para você, irmão. Da hora, valeu. Se aguarda aí. Não, tá bom, pastor, tá bom. Deu 3 minutos, ele me puxa a jaqueta. Eu falei, então, meu truta, já dou uma atenção para você aí, meu parceiro. Segura a onda aí rapidinho aí, da hora, beleza? É isso mesmo. 3 minutos, ele de novo, pastor. E os disciplinas da cadeia, o Jet, todo mundo atrás. Jet é o cara que comanda a cadeia, tudo atrás de mim.
Eu falei, mano, deixa eu dar atenção para esse cara, logo antes que os PCC chama ele para as ideias, dá uma bronca nele. Eu falei, jovem, fala, criança. Fala, aflição, o que você quer, meu querido? Ele olhou para mim e falou, calça bege, camisa branca, uma Bíblia debaixo do braço. Ele olhou para mim e falou, pastor, eu preciso muito falar com o senhor. Eu sei que eu estou atrapalhando, me desculpa, mas o que eu preciso falar para o senhor é urgente. Eu falei, pois não, jovem, passa a caminhada, qual é, meu parceiro? Ele falou, pastor, desculpa. É que há 15 dias atrás eu vi o Senhor atracando na gaiola, entrando na cadeia. Pastor, eu era da faxina, eu estava no setor. Setor, irmãos, é o comando da cadeia. Para ser do setor, ou você tem que ser do primeiro comando da capital, ou você tem que ser companheiro e você tem que ser chamado por um deles, porque setor é a liderança da cadeia. Pastor, eu estava lá no setor, que se chama também faxina. Pastor, eu vi o Senhor atracar na gaiola. Eu chamei os irmãos, falei, aí rapaziada, da hora, posso assistir a reunião lá do pastor João? Depois eu volto para as responsabilidades, os irmãos me liberam aí. E aí os irmãos olhou para ele e falou assim, pode ir, molecote, da hora, é isso mesmo. Vai lá, já tem uma rapaziada nossa lá, e ora por nós lá, e daqui a pouco você volta para as responsas. Não, é isso mesmo, pode ir pá. E aí, pastor, eu vim assistir o culto. Pastor, naquele dia o Senhor pregou, a mensagem entrou na minha alma. E quando o Senhor perguntou se tinha alguém querendo aceitar Jesus, eu levantei a minha mão para pastor. Há 15 dias, pastor. Pastor, aquele dia eu voltei no setor. Chamei a rapaziada, os bandidos, o crime todo, pastor. E eu falei para eles, meus irmãos, eu queria pedir para os irmãos uma gentileza. Eu ouvi a palavra pregada pelo pastor João. Eu entreguei a minha vida a Cristo, eu quero anunciar a todo mundo que eu estou largando o crime. E eu vou morar na cela da igreja. Aleluia! Pode aplaudir Jesus! Enquanto você aplaude, a tua boca dá glória e manda lá para cima. Quem convence o pecador do pecado não é o pastor. Quem convence o pecador do pecado não é o psicanalista. Quem transforma a alma, quem redime o bandido, é aquele que em João capítulo 6 diz, e ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Charles Finney dizia que as palavras mais simples, quando ungidas pelo Espírito Santo, aquebrantam os mais duros corações. E aí eu anunciei, pastor, que eu estava saindo do crime e eu ia morar na cela da igreja. E os bandidos olhou para mim e falou assim, é isso mesmo, mano? Você tem certeza disso? Você está ligado, né, mano? Você vai e não volta não. Os caras, não, irmão, é isso mesmo. E eu queria dar essa notícia para o senhor, pastor. Com a Bíblia debaixo do braço, calça bege, camisa branca, um sorriso no rosto. O mesmo brilho que Moisés tinha quando desce do Sinai com as tábuas do testemunho, tinha nele a presença do Espírito Santo, a transformação que o Rivotril não traz, a calma que o diazepam não dá. Só o Espírito Santo transforma uma prostituta numa mãe de família. Só o Espírito Santo transforma um bêbado num pregador do Evangelho. De quem é a culpa? Não me interessa de quem é a culpa. Eu sou o resgate. Jesus olha para os discípulos e diz assim, eu vou para Samaria e vocês vão comprar pão com mortandela. Vai comprar alguma coisa. E ele entra em Samaria sozinho. Sabe por quê, irmão? Porque os discípulos iriam atrapalhar. Ele se assenta no poço de Jacó com uma samaritana. É uma sociedade patriarcal, sendo anacrônico, chamaríamos de machista. É uma sociedade patriarcal, arcaica, de 2000 anos atrás. Se assentar com uma mulher é um escândalo, e pior ainda, uma mulher samaritana. Vão comprar pão, vão arrumar comida, porque aquela ali eu preciso ir sozinho. Tem vezes que a igreja atrapalha. Tem vezes que a gente tem que entrar onde a igreja não quer entrar. Tem vezes que a gente tem que falar com quem a igreja não quer falar, porque a igreja atrapalha. A igreja não pode atrapalhar, nós somos a igreja tem que ajudar, a igreja tem que contribuir, a igreja tem que orar. A metáfora do ônibus, existem igrejas que são iguais a um ônibus, 2 trabalham e 40 estão ali para tentar chegar em algum lugar. Vocês têm um movimento chamado pesca, isso vem de Deus.
E você não precisa ter teologia, filosofia, grego, hebraico, você não precisa nada. Você só precisa ser transformado pelo poder regenerador do Espírito Santo de Deus, só isso. Só precisa ser uma nova criatura. Os discípulos iriam atrapalhar, ele fala, vai comprar alguma coisa, vocês vão me atrapalhar. Às vezes eu fico olhando para o cristianismo, eu fico pensando, meu Deus, o cristianismo está indo na contramão do Cristo. Eu não vou entrar por esse campo escatológico, porque não dá tempo. A mensagem é sobre evangelismo. Mas a igreja atrapalha quando a igreja não contribui. A igreja atrapalha quando a igreja não ora. A igreja atrapalha quando empata o pastor de ir. Irmãos, o maior patrimônio que vocês têm é o pastor de vocês. São os pastores de vocês. Se eu estiver falando besteira, bispo, o senhor corrija. Mas pastores têm que ter tempo para orar, tem que ter tempo para ler a Bíblia, tem que ter tempo para fazer o velório. E eu conheço pastores que trabalham para poder ajudar a pagar o aluguel da igreja, que se eles pararem de trabalhar, eles passam fome, porque a igreja não tem a visão de que os seus pastores têm que ser bem cuidados, para que eles possam ir aonde Jesus quer que eles estejam indo. Muitas vezes a igreja atrapalha com doutrinas, com métodos, com formalidades. Eu estava vendo um videozinho de um youtuber famoso, que tem lá seus 15 milhões de seguidores no Instagram, e ele contando que foi numa igreja grande de Alphaville, igreja muito grande, deve ter lá uns 5 mil membros, não sei, e ele é famoso, ele tem milhões de seguidores, e ele chegou atrasado, e era um evento que ia estar um figurão lá ministrando, uma dessas celebridades que cobram 20, 30 mil reais para pregar. E ele chegou atrasado, e os obreiros dessa igreja, essa mega igreja, quando viram que era ele, pegaram ele pelo braço, vamos lá, você, nossa, a gente tem um lugar para você. E ele entrou, não tinha mais lugar para sentar, mas aí levaram ele para uma, como é que fala aquilo? Camarote. E ele conta que no camarote tinha queijo, tinha um ar-condicionado individual, e era de frente para o palco, assim, que dava para ver a pessoa que estava ministrando, cantando, assim, bem de pertinho, e aquele camarote era chique, caríssimos, as poltronas, tudo de primeira, e aqueles camarotes eram para pessoas que podem pagar um aluguel mensal, para não ter que sentar em qualquer lugar. O camarote tinha um banheiro privativo, água mineral, frigobar, tudo ali por conta. Para pessoas que têm condição de pagar. Acho que vocês já devem ter visto isso, é assim mesmo. Eu fico pensando, eu fico imaginando, Paulo em cima desse altar ministrando. Eu nunca vi João Batista sentado na mesa com Herodes. Eu não conheço nenhum texto em que Paulo se assenta para comer, para bater papo com Festo. Eu não vi João Batista almoçando com Pôncio Pilatos. Eu não vi. Mas a igreja está assim. A igreja, quando chega alguém poderoso, tem camarote. Chega uma celebridade, um político, um grande empresário, se assente nas primeiras cadeiras. E esses dias eu estava pregando na igreja, eu estava falando sobre isso, eu olhei para a minha igreja e falei assim, eu gostei da ideia. Bispo Paulo, eu quero camarotes na minha igreja. Estou falando sério, vocês pensam que eu estou brincando? Eu quero camarotes na minha igreja. Um dia, quando a gente vai uma igreja bem grande, eu tenho certeza que o Bispo Paulo vai querer também. Camarotes, com ar-condicionado, com queijo, com salame. Queijo não é queijo Minas Frescal do mercado aqui, do Ricói, do Compre Bem Barateiro, não. Coisa boa. Nós vamos colocar camarotes. A igreja vai ter camarote. O pessoal do centro de recuperação que vocês ajudam. Você pensou que eu estava... meu irmão, para a prostituta, para o bandido que está de saidinha, para o simples, para o irmão que arrasta o chinelo, você vai sentar lá na frente. Porque Jesus é assim. Em Lucas capítulo 14, ele está numa festa de um fariseu proeminente, e aí ele chama os discípulos e fala, dá uma olhada nisso aí, como eles ficam disputando os primeiros assentos. Com vocês não vai ser assim não.
Quando vocês chegarem no lugar, vai lá para o fundão. E se o dono da festa chamar, aí vocês vêm para frente. Senão vocês ficam lá no fundo, porque no meio de vocês é diferente. O maior é o menor. Aí ele vai para o fundo do salão, Jesus vai para o fundo. E tem um cara doente, hidrópico, retendo líquidos. E ora e cura aquele homem. Entre vocês, o maior é o que serve. Tem horas que a igreja atrapalha. Tem horas que a igreja atrapalha. Quando Jesus entra no templo e ele vê cambistas vendendo pombo, cordeiro, novilho, tudo roubado. E ele pega, constrói um azorrague, um chicote e começa a quebrar as barracas, os viveiros lá, os gaiolas de pombo. E ele grita: minha casa será chamada casa de oração. É casa de oração. Eu sou de uma época em que a gente chegava na igreja mais cedo para orar. Eu me converti, me batizei em 1985 na Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia no Brasil. Não podia usar calça, não podia fazer isso, não podia, é verdade, era tudo muito difícil. Mas o povo tinha vida de oração. Hoje a gente pode tudo. A igreja não precisa mais dizer, não tenho ouro e nem prata. Como Pedro disse, a igreja hoje tem bastante ouro. A igreja não precisa mais dizer, como Pedro disse lá na porta formosa da entrada do templo, não tenho ouro nem prata. Todavia a igreja também não consegue mais dizer, levanta e anda. Pedro disse, eu não tenho ouro nem prata, mas levante e ande. Não, hoje a gente tem ouro e prata, e cadê os milagres? Porque hoje nós temos vigília. Cara, a gente não come, a gente come demais em vigília. Vai ter o que para comer na vigília? Dogão, Dolly. Eu fui pregar numa vigília um tempo atrás, lá no Monte da Luz, me convidaram. Aí eu era o segundo pregador. Eu ia pregar depois da 1h da manhã, já fiquei pensando, meu Deus, para eu acordar aquele povo vai ser difícil. E quando eu cheguei lá, tinha um senhorzinho da igreja quadrangular, um pastorzinho de 80 e todos os anos, pregando, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e todo mundo... E eu já fiquei brabo, falei, poxa, que falta de respeito. Sentei na frente, 2 irmãos olhou para mim e falou, pastor, é o senhor que vai pregar depois? Eu falei, sou eu. Pastor, prega rapidinho, porque tem um grupo de samba, um grupo de reggae, um grupo de rap, e vai ter umas danças. Não demora não, pastor. Eu falei, pois agora eu vou ficar 2 horas pregando em cima desse altar. Eu fiquei brabo. É o retrato de uma igreja que atrapalha Jesus. Eu subi no altar para pregar, eu falei brabo. Subi no altar para pregar, eu fiquei 2 horas pregando. Teve criança de 8 anos batizada no Espírito Santo, demônio manifestando, gente aceitando Jesus. E eu olhei para a cara das meninas, elas chorando, elas não queriam mais saber de samba. Esses dias eu fui pregar num culto onde estava um cantor famoso aí, que eu não vou falar o nome não. Igreja cheia, cantorzão famoso, calça apertada. E ele chegou, foi para o camarote. Não falou com ninguém, famosão. Ganhou uma grana boa para pregar. E eu ia para cantar. Eu ia pregar e ele ia cantar. E aí ele entra e vai para o camarote. Aí o pastor, presidente do ministério, pastor, vem conhecer o irmão. Eu falei, é sério? Ele falou, pastor, vem. Eu, tá bom, eu fui lá. Estava ele, a comitiva, os assessores, todo mundo lá. E o povo do lado de fora querendo autógrafo, querendo tirar selfie. E aquilo me incomodou. Falei, meu Deus, já que ele é uma celebridade gospel, por que ele não entra no meio da multidão igual Jesus entrava? E conversa com todo mundo, e abraça, e tira foto com todo mundo, sabe? E bate papo, e fala, gente, pelo amor de Deus, o centro aqui é Jesus. Ele podia ser pedagógico, educativo, mas não, ele era uma celebridade. Ele não falou com ninguém. E aí começou o culto, e ele não saiu do camarote, não. Ele ficou lá. E aí teve o louvor. E aí, de repente, chamaram ele. Com vocês, Paulo Neto. Gente, eu não estou falando mentira, foi o que aconteceu. E ele subiu e cantou, e cantou. E as pessoas saíam do fundo da igreja para ficar ali, sabe? Para ficar ali. O meu pessoal, pastor, quando viu aquilo, o meu pessoal, as meninas estavam, algumas de vocês estavam no dia, sentou todo mundo. Porque eu educo a minha igreja. E as pessoas das outras denominações, ia todo mundo lá na frente para filmar e tirar foto, e todo mundo assim, tietando, e o meu pessoal sentou, e eles ficavam olhando para mim, assim, tipo assim, mano, o pastor deve estar brabo, mano, eu estava mesmo. E eu tentando disfarçar,
Porque a igreja é muito de ir atrás do pastor, né? Eu tentando disfarçar, ninguém olha para mim não, tentando disfarçar, mas o pessoal percebeu, sentou todo mundo. Ninguém queria mais saber de ficar em pé, porque aquela tietagem já virou uma idolatria. E aí me chamaram para pregar, eu subi no altar. Quando eu subi no altar, esse cantor gospel voltou para o camarote. Foi correndo, voltou para o camarote. Ficou a pregação todinha no camarote dele. E aquilo me deixou indignado, aquelas pessoas tietando. Eu falei, apaguem todas as luzes, deixa só as luzes do altar, porque eu não queria ver ninguém, e preguei. Fiz o apelo, 25 pessoas foram à frente para aceitar Jesus. Caiu um monte de negro endemoniado, passou de cadeia, meu? Cai de negro, capetado, começa a orar no microfone. Aí ele voltou, porque ele tinha que cantar no final. Ele sai do camarote, sobe no altar e canta. Tem horas que Jesus precisa mandar a igreja sair. Jesus entra no templo e grita, a minha casa tem que ser chamada casa de oração. Ei, visitante, preste atenção. É casa de oração. Jesus não morreu para você ficar rico. Jesus não ressuscitou dos mortos para que você tenha um apartamento no Guarujá. O tema central da mensagem de Isaías era arrependam-se. O tema central da mensagem de Jeremias, de João Batista, de Jonas em Nínive é: se arrependam. O tema central da mensagem apostólica é: se arrependam. Eu faço apelo dentro de cadeia, sou capelão do Hospital Geral do Pirajussara, sou capelão também da Fundação Casa de Osasco. E quando eu pergunto, alguém nesta noite gostaria de se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Jesus Cristo e fazer uma aliança com Deus? As pessoas vêm à frente, eu fico pensando, meu Deus, que lindo. Eles não vieram à frente porque eu prometi nada mais além do céu. A igreja começou a atrapalhar Jesus. Quando você olha para essas multidões, fazendo campanhas e campanhas e mais campanhas, você fica, nossa, que avivamento. Não. Multidão na Bíblia é sinônimo de B.O. Me diga uma multidão da Bíblia que foi boa. A multidão que saiu do Egito. Moisés teve mais problema com os hebreus do que com os egípcios. A multidão de 32 mil de Gideão ficou só 300. Peraí, tem uma multidão. Bendito que vem em nome do Senhor. Quando Jesus entra com o jumentinho em Jerusalém, eles colocam folhas de planta e Jesus pisa, e eles, Hosana, bendito que vem. Não tinha uma multidão? Também não. Eles estavam diante do palácio de Pôncio Pilatos, mandando soltar Barrabás. A mesma multidão, era Jerusalém. Uma multidão na Bíblia? Uma. Tem. E eu, João, vi. Apocalipse capítulo 7. Uma grande multidão, vestidos de branco, que entoavam um cântico dizendo: aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro de Deus seja a honra, a glória, a majestade, o poder. E João perguntou: quem é essa multidão? E ele disse: são aqueles que tiveram as roupas lavadas no sangue do Cordeiro de Jesus Cristo. Aleluia! Pode aplaudir Jesus se quiser. É a única multidão na Bíblia que você tem que desejar fazer parte. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome estarei. Ele não disse 1.000 e 2.000, ele disse 2 ou 3. Porque Mateus capítulo 7 diz que o caminho é difícil, que a porta é estreita, o caminho é estreito e poucos hão de passar. Não fique apegado com multidões. Eu não oro por multidões. Não estou falando que seja errado orar por multidões. Eu tenho uma filosofia, eu não oro: Deus, me dê multidões. Eu falo: Deus, onde eu pisar a planta do meu pé, me dê. Na cadeia, na visita lá na casa da irmãzinha que o marido dela morreu, na Fundação Casa, na minha célula que eu estiver ministrando lá, me dê. Onde eu pisar a planta do meu pé, me dê. Porque as pregações mais lindas de Jesus foram tete a tete. Ele senta com a samaritana. Você pode me dar um pouco de água? Ela dá um pulo para trás. É o quê? Como que tu, judeu, me pede água, sendo eu samaritana? Jesus puxa assunto. O texto que nós lemos diz: e era necessário passar por Samaria.
Era necessário por quê? Porque tinha alguém lá. Tinha uma mulher. Tinha uma pessoa. E foi por ela que ele manda os discípulos sair, se assenta no poço e puxa assunto com ela, me dê água. Ele puxa assunto com ela, me dê água. Foi de propósito. Como que sendo tu judeu, pede água para mim que sou samaritana? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Porque Deus não está atrás de culpados. Porque Deus é bom. Porque Deus é amor. Porque Deus é misericordioso. Porque a Bíblia fala em 1 Coríntios que Deus procura as coisas pequenas desse mundo para confundir as grandes, as que não são para confundir as que são, as loucas para confundir as sãs. Era necessário, é necessário passar por Samaria. Estou eu lá, pastor, bispo, Igreja do Evangelho Quadrangular do Valo Velho, estou eu lá, todo feliz da vida. Igreja estava grande e crescendo, e eu falei assim, puxa vida, eu estava 3 horas da manhã no altar da igreja, era um templo parecido com esse aqui. O altar também era alto, eu estava em cima do altar assim, chorando, Deus! Isso foi no ano de 2005. Deus, eu vou construir um templo para 7.000 pessoas. Igreja do Evangelho Quadrangular. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. E vai ter helicóptero. Vai sair na televisão. 7.000 poltronas azuis. Ar-condicionado. E a lágrima descendo. Senhor, se o Senhor está comigo nesse negócio, me dê uma palavra. Senhor, eu vou construir uma catedral aqui. Catedral para a tua glória, e vai ter ar-condicionado, eu quero saber se o Senhor está comigo, e a lágrima descendo, 3 horas da manhã, e orando, e está escrito, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe, Jeremias, capítulo 33, versículo 3, 2 de Crônicas 7,14, porque se o meu povo que se chama pelo meu nome, comecei a lembrar a Deus, da Bíblia, e a lágrima descendo, eu sentei e falei, agora me responda, quero saber se o Senhor está comigo nesse projeto. Nada. Eu falei, não, eu não aceito. Marcos capítulo 9 diz que tudo é possível ao que crê. Eu creio. O senhor tem que falar comigo, aí calei. Nada, eu falei, não, peraí. Lembrei que os sacerdotes no Velho Testamento tinham 2 pedras chamadas Urim e Tumim, que eles colocavam aqui no peitoral, que eles consultavam a Deus através daquelas 2 pedras, que elas davam uma resposta negativa, uma positiva. Eu falei, eu vou atrás de um Urim e Tumim, já sei. Eu vou atrás de uma Bíblia, e sempre tem Bíblia aqui na igreja, eu vou abrir, vou colocar o dedo e vai lá, sou contigo, meu servo. Alguma coisa Deus vai falar comigo, porque eu sei que o Senhor é bom. E a lágrima descendo. Tudo é possível mesmo que creio. Não achei uma Bíblia. Aí eu fui caçar, achei um livro de cifras. Músicas cifradas com as notas do grupo de louvor. E falei, Deus, está aqui meu Urim e meu Tumim. Levantei aquele livro. 3 horas da manhã, eu já tinha orado umas 2 horas já direto, as lágrimas. Porque o Salmo 51 diz que um espírito aquebrantado e um coração contrito o Senhor não rejeita. Fale comigo. Peguei aquele livro, abri e coloquei o dedo para ler a letra de uma música que seria a resposta de Deus. E o que eu queria? Uma catedral com ar-condicionado, 7.000 poltronas azuis, telão de cinema, 200 mil reais, 300 mil reais só em som, PA de frente, iluminação. Eu quero saber se o senhor vai me ajudar. Abri. Está aqui meu Urim e meu Tumim. Coloquei o dedo, abri numa música e comecei a ler. E Deus falou comigo, bispo. Estava escrito. Minha igreja não tem luxo, não tem ouro e nem riqueza. Mas quando entro dentro dela, vejo então como ela é bela, vejo que Jesus habita ali. Sinto então felicidade, muito amor e amizade, nela a alegria não tem fim. Minha igreja é pequena, poucos bancos para sentar. O seu chão é só de terra, mas dentro dela a Bíblia está. Enquanto as palmas batem, a boca dá glória a Deus para o alto, irmão. Eu fechei, é uma música do ministério chamado Voz da Verdade. Minha igreja é pequena, poucos bancos para sentar. Eu falei, é isso mesmo? Eu enxuguei minhas lágrimas, joguei aquele livro, falei assim, então tá bom, foi para isso que o senhor me chamou. Eu não entendia, bispo. Eu queria ser um apóstolo, meu sonho era ter programas de televisão. Meu sonho era andar de Porsche Cayenne blindada com 2 Santana preto blindado, na época, né, Santana, 2005, 2006, com segurança.
eu queria programas de televisão, eu queria, porque a minha referência era o apóstolo da Porsche Cayenne. Às vezes Jesus tem que tirar a igreja para ele poder entrar. E não está fácil. Aí ele foi me ensinando, e eu fui aprendendo. Eu fui ensinando, ele foi me ensinando e eu fui aprendendo. Hoje, a minha referência não é mais o apóstolo da Porsche Cayenne, mas o apóstolo dos pés e das mãos, presos com grilhões, aquele que ficou em Roma, aquele que foi preso em Filipos, aquele que estava preso e salvou a vida de um escravo chamado Onésimo. É a minha referência. O apóstolo das cadeias nas mãos. Que conversava com quem ninguém queria conversar. Que sentava com quem ninguém queria sentar. Aos moldes de Jesus de Nazaré. Que era acusado pelos religiosos de entrar na casa de prostitutas, pecadores e publicanos. Me dê um copo de água, e ela fala, como que sendo tu, judeu, me pede água para mim, que sou samaritana? Ah, meus irmãos, ele olha para aquela mulher, e ele diz assim, ah, mulher, se tu soubesses quem está aqui te pedindo água, tu me pedirias água, e eu te daria uma água que você nunca mais teria sede. Era o Messias, ela não sabia. Era o Cristo de Israel, ela não sabia. Era o Filho de Deus, ela não sabia. Mas ele sabia, ele conhecia. Porque a Bíblia diz em João capítulo 6, versículo 44, as minhas ovelhas ouvem, ou melhor, não fostes vós que escolhestes a mim, ou melhor, João capítulo 15 diz, não fostes vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós. Em João capítulo 6, versículo 44, ele diz, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Ou seja, o teu nome está escrito no livro da vida, desde a fundação dos séculos. Não foi você que escolheu ele, foi ele quem te escolheu, samaritana. Você não está aqui porque você escolheu Deus. Meus irmãos, a única coisa que nós tínhamos de oferecer para Deus, pela nossa salvação, eram os nossos pecados e nada mais do que isso. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. João capítulo 6, versículo 44. Se tu soubesse quem está aqui te pedindo água, tu me pedirias água, e a água que eu te dou, que eu te daria, você jamais voltaria a ter sede. Ela olha para Jesus e fala, então me dê dessa água, para que eu não precise mais voltar aqui para ter sede. Essa é a ótica do mundo. Eles querem coisas materiais, eles querem ter abastança, eles não querem ter sede, eles não querem ter fome. Mas não foi por isso que Jesus estava ali sentado naquele poço. Não era para dar a ela a riqueza desse mundo, não é para dar a ela a água desse mundo. Ele falava acerca do Espírito Santo. Você nunca mais voltará a ter sede. E por quê? Ele pergunta para ela, cadê o teu marido? E ela responde, eu não tenho marido. E ele diz, dissestes bem, pois já tiveste 5 maridos, e o homem que está com você hoje não é teu marido. Beba da água que eu te der, e você nunca mais terá essa sede que te consome, que você não acha felicidade nos casamentos, que você vai atrás do marido da outra. Era dessa sede que ele estava falando. Entrega a tua vida a Cristo. Entrega a tua vida a Cristo. O fato de você estar aqui sentado nesse banco com uma Bíblia no aplicativo de celular não quer dizer nada. Entrega a tua vida a Cristo. Se arrependa dos teus pecados. E cada um de vocês, diz a Bíblia em Atos capítulo 2, quando Pedro prega para aquelas 3.000 pessoas, arrependam-se. E cada um de vós sejais batizado no nome de Jesus para o arrependimento. E então recebereis o dom do Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo. A igreja precisa do batismo no Espírito Santo. A igreja precisa do poder de Deus. Não está sobre o altar, não está sobre os pastores, não está sobre os apóstolos, está sobre a igreja. Porque a promessa de Joel capítulo 2, versículo 28 em diante diz, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os servos profetizarão, as mulheres profetizarão, os jovens profetizarão. A promessa é para a igreja, não é para quem está no altar, é para quem está de joelho nas madrugadas, dizendo, Senhor, usa a minha vida, usa a minha vida, usa a minha vida, Jesus de Nazaré.
desperta tu que dormes. A igreja precisa de avivamento, e esse avivamento começa no seio, começa nos cultos, e tem que acabar com esse negócio do culto ter hora para começar e hora para acabar. Vai chegar uma época nessa igreja em que vai dar 10:30 da noite, o pastor estará aqui tentando acabar o culto, e as pessoas com as mãos levantadas dizendo: não para, não para, não para. Isso é avivamento, aleluia. Não é fumacinha saindo atrás do altar, não é luz colorida, não é o grupo de samba, não é o rap, não é o lanche, não é o ar-condicionado. É Jesus no templo dizendo: a minha casa será chamada casa de oração, casa de oração. Ela responde: vejo que tu és profeta. O marido que eu tenho hoje não é meu. Vejo que tu és profeta. É disso que a gente precisa. Profecia, palavra revelada, conteúdo bíblico, oração, jejum. Uma igreja que ora é uma igreja que prospera. Uma igreja que gosta da escola bíblica é uma igreja que cresce. Você quer saber quando uma igreja é forte? Quando uma igreja é vencedora? Palavra e oração. Não é a multidão que vem atrás de campanhas. Tudo isso é válido, irmão. Não estou falando que campanha do diabo, nada disso. É Atos dos Apóstolos, capítulo 6. E nós não deixaremos de lado, disse Pedro, o ministério da palavra e da oração. Vejo que tu és profeta, ele disse para Jesus. E a palavra serve para isso. A fé vem pelo ouvir da palavra. 20 minutos de papo com aquela mulher. A Bíblia diz que ela creu em Jesus e saiu evangelizando Samaria toda. Aí os discípulos voltaram e viram ele sentado com uma mulher samaritana e ficaram todo mundo... Lê o texto. Ele está conversando com uma samaritana, eu não acredito. Mas o papo já estava no fim já. Ela já tinha sido salva. Igreja, não atrapalhe Jesus, igreja. Contribua, ore, chore. Chegue mais cedo para orar. Chegue mais sanabrachou de canta lamas. Chega mais xandarama súbria. O Espírito Santo está aqui, igreja. Pastor, eu sou de uma época, pastor, em que nós orávamos antes de começar o culto. Eu sou de uma época em que quando o presbítero Gaudêncio tocava violão, e um jovem chamado Fabrício, de poucos anos, tocava bateria. Eu lembro que o presbítero Gaudêncio, eu tinha 10 anos de idade. A igreja cabia 30 pessoas, tinha 40 do lado de dentro e mais 30 do lado de fora querendo entrar. Não era uma multidão de 2.000 pessoas, era uma igrejinha pequenininha, mas era uma igreja de oração. E a música que o presbítero cantava dizia: caminhando eu vou para Canaã, se você não vai, não impeça a mim, pois glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Hoje nós cantamos: para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado, sou abençoado. Eu creio na bênção, eu creio no milagre, eu creio em tudo isso, mas no púlpito é a palavra e a oração, é o reino de Deus, é o arrependimento, é o batismo no Espírito Santo, para que a multidão possa crescer, conhecendo e prosseguindo em conhecer aquele que o mundo não conhece, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Luan, Deus abençoe, irmãos.